Colocando assim uma palavra mais simples. Uma pessoa histérica, ela teve sua pouca idade, né, na infância, chama primeira infância. A primeira infância, aquela paciente, ela tem um trauma. Vamos dar um exemplo? Tem uma paciente de Freud que os irmãos, isso ela contando para Freud, os irmãos jogavam rato morto nela. Jogavam rato morto. E toda vez que os irmãos estavam brincando, tal, pegava o rato morto e jogava nela. Pegava um inseto morto e jogava nela. Só que aquilo, assim, para o seu consciente, ela cresce. Então, o que acontece? Na consciência dela, ela não lembrava mais daquilo. Vamos botar um exemplo assim, que ela não lembrasse mais daquilo. E aí, ela passa a desenvolver um medo terrível de bicho morto. E ela começa a ter alucinação com bicho morto, os animais mortos. E Freud pergunta para ela: por que você tem medo de rato e tem medo de bicho? Ela fala: eu não sei. Freud vai e hipnotiza ela. Quando hipnotiza, ela fala: eu tenho medo de rato morto, de bicho morto, porque meus irmãos costumavam jogar em mim. Então, ela hipnotizada, ela lembrava. Aí Freud pegava e dizia: a partir de hoje você não vai ter mais medo de rato. Quando eu contar daqui até três, um, dois, três, e você vai acordar, um exemplo. É igual em filme, né? Eu já estou falando igual em filme. Quando eu contar até três, um, dois, três, você vai acordar do hipnotismo, mas você não vai mais sentir nenhum medo de rato. E acontecia assim. Mas só que eu queria explicar uma coisa. Antes de eu explicar essa coisa, deixa eu só dizer aqui, para seguir o raciocínio. Então, o que acontecia? Aquele conteúdo era insuportável para a consciência. Eu não posso admitir que eu tenho medo desse bicho, eu não posso admitir que meus irmãos fizerem comigo isso, mas é de forma inconsciente. Então, pega e rechaça, a gente chama de rechaçar, rechaça esse medo e vai para o inconsciente, a pessoa para de lembrar. Só que esse conteúdo, ao longo dos anos, ele fica querendo voltar, vir à tona. O consciente vai para lembrar e não lembra, vai para lembrar e não lembra. Adoece, no caso da histeria, aquele afeto, que afeto a gente chama, não é, em psicanálise, não é somente coisa boa, é coisa ruim também. Aquele afeto, ele é reprimido, ele reprime no inconsciente e recalca. Aquilo vai para o inconsciente e fica preso lá. Então, esse recalcamento, recalque é isso, é quando você pega um sentimento, um trauma, uma pulsão, um desejo e recalca, joga para dentro, mas você não joga porque quer, é inconsciente, é insuportável para a pessoa lembrar. A pessoa jogou, ou porque quis, quando a pessoa está mais velha, tal, eu não quero mais lembrar disso. Mas se a pessoa lembra, não está no inconsciente. Agora, se a pessoa não lembra, ela está no inconsciente. Aí o que acontece? Aquilo é tão insuportável que a pessoa recalca. Mas no problema da histeria, isso volta como um sintoma histérico. Então, o que acontece? A pessoa, aí no caso dela, que ela depois é que Freud, depois com os anos, vai compreender que o problema dela não era só histeria. Ela tinha outros problemas. Ela tinha outras neuroses. Então, o que acontece? Voltou com uma forma de vários sintomas aí, mas também com uma fobia. Mas depois a gente vai entender qual é a diferença das neuroses, fobia, angústia e etc, etc. Então, aquele afeto era desviado para um caminho errado, mas e aí ficava inconsciente, mas era liberado pela hipnose. A partir da hipnose, Breuer propunha o método cartático de abreação, né? Cartático de abreação. O que é isso? Vamos entender aqui. Por abreação, entende-se que é uma descarga emocional pelo qual um sujeito se liberta do afeto ligado à recordação de um acontecimento traumático
permitindo assim que ele não se torne ou não continue sendo patogênico. O que quer dizer isso? Se uma pessoa, em um determinado momento da vida, ela aprendeu algo para dentro, ficou no inconsciente recalcado, há uma energia ali presa. Mas se a pessoa se recordar, ela tem uma reação de colocar aquilo para fora. Pode ser que na hora ela grite, pode ser que na hora ela chore, pode ser que na hora ela fale: ai, fulano fez isso comigo, eu não merecia, eu não merecia. Ou gritar, ou chorar, ou soluçar. Ela vai estar botando aquela energia para fora, aquele afeto para fora. Ela vai estar verbalizando, falando. Isso que quer dizer catarse, é pôr para fora algo que está no inconsciente e você tem uma reação àquilo. Quando o paciente conta, ele não conta assim, ah, porque me aconteceu isso. Ele vai vir reviver aquilo. Para você ver que toda vez que a pessoa conta algo de triste, que mexeu com ela, que deixou ela perturbada, ela vai contar como se estivesse vivendo aquilo de novo. Ela vai contar chorando. Eu não merecia aquilo, passar por aquilo, porque fizeram isso comigo. E aí, quando ela consegue botar para fora, ela consegue reagir como na época ela não conseguiu, ou porque era insuportável, ou porque ela era muito nova para entender o que estava acontecendo, aquilo vai deixar de ser patogênico. O que é patogênico? Enfermidade. Uma coisa patogênica é uma coisa que traz sofrimento. Aquilo vai deixar de trazer sofrimento. Então, quando a pessoa reagia dessa forma, lembrava, botava para fora, chorava, aquele sintoma saía. Então, o que é a aberração? A abreação pode ser lágrimas, um desabafo de palavras, elaboração de plano de vingança. A, a, a gravação parou, certo? Então, por elaboração de vingança, coisas inapropriadas, pode ser acontecer espontaneamente ou induzido para que ocorra em contexto analítico e era objetivo do método catártico. Então, olhe bem, naquela época ainda não tinha surgido o livro Interpretação dos Sonhos. Então, ainda usava a hipnose. Então, como é que chegava ao inconsciente? Era pela hipnose. Então, esse botar para fora, esse método cartático, ou acontecia espontaneamente, ou acontecia através da hipnose. E como ainda estava ali no começo, não tinha esse método de associação livre que a psicanálise usa, a maioria das vezes era pela hipnose. Aí vem aqui agora, o método catártico. Incentivava a expressão ao afeto traumático por meio da memória, descarga emocional por meio da fala. Então, precisa verbalizar o trauma, precisa verbalizar, falar daquilo que está no inconsciente, depois de ter lembrado, né? Ou por hipnose, ou naturalmente. Então, no método catático, a pessoa não estava em estado hipnótico, mas sim uma relação interpessoal com o médico, em estado consciente. A sensação da descarga emocional em uma relação terapêutica, o que isso tem de muito importante no período pré-psicanalítico e que marca a relevância da escuta atenta e sem julgamento. Então, assim, para fazer só um parêntese aqui, é o seguinte: quando a pessoa lembrava das coisas no estado hipnótico, ela às vezes lembrava contando, aconteceu isso, e isso, e isso. Que o médico falava para ela, pronto, você não vai mais sentir isso. Quando ela acordava, ela não lembrava mais que falou aquilo. Então, muitas vezes, ela não revivia a dor, porque quando ela acordava da hipnose, nem lembrei o que falei. Então, o método cartático mesmo, assim como está falando aqui na apostila, é quando a pessoa lembra espontaneamente,
Ou mesmo que tenha sido hipnotizada para o médico explicar, olha, você me contou sobre hipnose, que você sofreu um abuso assim, assim, assim. Se aquilo vier para a memória, ou espontaneamente, ou pelo hipnotismo, a pessoa já estando acordada, ela vai ter aquele sentimento como se tivesse acontecendo naquela hora. E vai chorar, vai gritar, ou vai xingar. E isso aí é que resultava na cura. E o papel ali do analista, que era Freud e Breuer, que ainda não se chamava de analista, era o médico, ele tem um papel importante no período pré-psicanalítico, que marca a relevância da escuta atenta e sem julgamento. Então a gente sabe que na psicanálise, para ter um efeito, para ser do jeito que tem que ser, o psicanalista ele vai escutar, não vai ficar dando opinião, ele vai escutar e uma escuta sem julgamento, ele não vai julgar. Não vai dizer assim, ah, mas você fez isso, que coisa feia. Ou fizeram isso com você, que pena. Não, ele vai ficar ouvindo, ouvindo atento e sem julgamento. Era assim que Freud fazia, que Breuer fazia. O método catártico é considerado o método percussor e imediato da psicanálise. Isso não significa dizer que hipnose ou cartase são psicanálise. Apenas que foi a partir desse ponto que a psicanálise começou a se constituir como método, principalmente por se diferenciar. Então, se pergunta assim para a gente, hoje, o que é psicanálise? A psicanálise não é hipnose, a psicanálise não é catarse, mas foram usadas no começo para que pudesse ser o que é hoje e se diferenciar. Porque na psicologia você não iniciou dessa forma, né? É alguém hipnotizando, usando o método catártico. Então, a psicanálise se desenvolve fundamentada na capacidade de escuta. Escutar o paciente na psicanálise é diferente de ouvir. Envolve mais do que é dito, compreende o que não é dito também. Relaciona o simbólico ao real. Na época que Freud se propôs a escutar os pacientes, e que os outros médicos faziam era observar os pacientes. Depois estudavam, comparavam com o normal, discutiam entre outros médicos e definiam um tratamento para o que era patológico. Então, qual era a diferença de Freud para os outros médicos? Naquele momento, Freud ainda não era assim, chamado de psicanalista. Ele era um médico. E qual era a diferença dele? As pessoas que conheciam Freud diziam que ele escutava os seus pacientes. Ele conversava, ele ouvia. E os médicos, como é o agir do médico? O médico não vai escutar. O que está passando com você, minha filha? Por que você está assim? Não, o joelho está doendo, a cabeça está doendo, porque é assim o jeito do médico, né? Depois, Freud depois deixa de ser médico para ser psicanalista. Então, o que o médico fazia naquela época? Ele analisava o paciente, pegava no aqui, tá doendo ali. Se era uma doença que ele não entendia, ele ia conversar com seus colegas, para depois passar um tratamento para aquilo que ele considerava que era patológico. Com a experiência clínica, Freud observou que os sintomas tratados através da hipnose e catarse acabavam se deslocando para outro tipo de expressão ou para uma manifestação em outro órgão. Além disso, nem todos os pacientes eram sensíveis a serem hipnotizados. Então, por que Freud ele abandona o hipnotismo? Porque ele percebeu o seguinte: quando ele pegava as histéricas, né, teve pacientes de Freud que ficou boa, teve alta, ele deu alta, saíram todos os sintomas, mas um ano depois voltou tudo novamente. Um ano mais ou menos, outras em pouco tempo voltava tudo de novo. Quando ele hipnotizava, mandava que a dor saísse do joelho, a dor ia para o braço, um exemplo. Porque ele percebeu que a hipnose não era 100% eficaz.
Então, ao usar hipnose e catarse, aquilo sumia, mas depois mudava para outra parte do corpo, aquele problema, aquele sintoma histérico. Então, se a pessoa tinha um problema de dor de cabeça, vamos dar um exemplo, e era hipnotizada, podia ser que 2 dias depois a dor já estivesse na perna. Então, ele começou a perceber que tinha que estudar mais, que tinha que mudar a forma do tratamento. Então, a psicanálise aqui ainda não existia, mas foi necessário que ela. Mas foi nesse cenário que ela começou a ser pensada como um método de análise da mente, psique, da psique humana. Então, nesse momento em que escreve aquele livro sobre as histéricas, a psicanálise não existia. Mas foi nesse cenário que ela começou a ser pensada como um método de análise da psique humana. Então, a partir de 1900, Freud se afasta da neurologia como prática científica positivista tradicional e se dedica inteiramente à clínica psicanalítica, definindo-se como psicanalista. Então, foi a partir do século XX, no ano de 1900, com o livro A Interpretação dos Sonhos, que Freud disse: agora eu sou psicanalista. E ele começou o quê? Fazer o quê? Estudar cada vez mais. Não parou por aí, não. O livro que é considerado a pedra fundamental da psicanálise é esse, A Interpretação dos Sonhos. Então, agora vem aqui falando sobre a regra fundamental da psicanálise. Só que aqui a gente pode dar uma resumida pelo seguinte, porque aqui vai falar sobre o que é realmente a psicanálise, né? Tema 3, regra fundamental da psicanálise. Qual é a regra fundamental da psicanálise? Ele pega ali agora, coloca as pacientes no divã, ele tem ali um método de fazer que ele senta ali, a paciente bota a cabeça, assim, ele está aqui na cabeça, a paciente não vê o seu rosto, ele deita no divã, sem ver o rosto dele, a pessoa não precisa ficar com vergonha, inibida, a pessoa fala livremente. Então, aqui, depois de ter experimentado e concluído visto, né, que a hipnose era limitada, Freud modifica o método e criou o que veio a ser a regra fundamental da psicanálise, associação livre. Mas o que é essa associação livre? É um método que consiste em exprimir indiscriminadamente todo o pensamento que ocorre ao espírito, quer dizer, na mente, que é a partir de um elemento dado, palavra, número, um sonho, qualquer representação que é de forma espontânea. Então, o que é associação livre? É o paciente falar aquilo que vem à sua mente e falar de forma livre. Ele não vai ensaiar o que vai falar, ele não vai falar respondendo uma pergunta do psicanalista, ele vai falar o que ele quiser. E nessa fala, o analista ele fica com aquela atenção flutuante, uma atenção ali, prestando atenção no que ele está falando, e entre uma palavra e outra ali, vai surgindo os conteúdos do inconsciente. Mas para o psicanalista entender como é que funciona essa linguagem do inconsciente, para ele pegar ali, ó, o fio da meada, o paciente falou que tem raiva, o paciente não falou nada, para ele pegar algo ali que não está fazendo sentido, ou que está fazendo muito sentido, ele tem que passar pela própria análise, para ele entender como é que funciona isso. Então, Freud propôs que o paciente permanecesse acordado, que ela se deitasse no divã, enquanto ele se posicionava ali na poltrona, evitando o contato visual tal. Então, o paciente, conscientemente, expressasse através da associação de palavras verbais, desculpe,
expressar-se sobre a associação das palavras verbais, sem censura, restrição ao julgamento, driblando assim as resistências impostas pela censura do consciente. O nosso consciente ela tem uma censura, né? Que censura é essa? Se você vai até um psicoterapeuta, um psicólogo ou um psicanalista, você vai com aquela censura. Eu não posso contar que eu tenho ódio de minha mãe, um exemplo. Eu não posso dizer que eu amo mais meu pai do que minha mãe. Eu não posso dizer aquilo que me ocorreu na infância. Você está cheio de censura, que isso vem da consciência. Mas a partir que seu psicanalista te fala, olha, você vai falar o que vier à sua mente, pode contar tudo, não vai sair daqui. A pessoa começa a contar. Às vezes ela começa falando de outra coisa, e quando vê ela já está contando, ela já contou tudo, ela contou o que nunca contou para ninguém, sem censura, sem julgamento. Então, nem você se julga e nem o psicanalista te julga. Nem ele te censura, nem você se censura. Então, por essa via é que se chega ao inconsciente. Então, e também pelos sonhos. Ali, o paciente, o analisando, ele vai anotar os sonhos, levar para o psicanalista, e ele ali vai interpretar os sonhos. Mas não pense que é dizendo, vai começar a análise hoje, vai trazer um sonho e já vai sair com um sonho interpretado. Não. Porque o psicanalista, primeiro, ele precisa já ter te conhecido, saber da sua vida, do que você já contou, para entender o contexto do sonho. Então, aqui está dizendo, né? A história da vida do paciente, a história de sua doença, suas lembranças de infância, mas em todo caso, deve deixar que o paciente fale e ele deve ser livre, livre para escolher em que ponto ele vai começar. Dessa maneira, dizemos assim: antes que eu possa lhe dizer algo, tenho que saber muita coisa sobre você. Por favor, ou por obséquio, me conte tudo a seu respeito, tudo que você sabe sobre você mesmo. Isso aqui Freud que escreveu. Então, ali, fale o que você vier na sua mente. Me conte sobre a sua vida. Fale o que você quiser. Fale livremente, sem censura, sem preconceito. No texto, fragmento da análise de um caso de histeria, ao se referir ao caso Dora, atendido por Freud em 1900 e publicado em 1905, Freud conta ter utilizado o método da associação livre. Eu gostaria de falar uma coisa aqui, fazer um parêntese. Tem uma paciente de Freud que está nesse livro da histeria. É o primeiro caso de Freud. Breuer atendeu Dora e Freud atendeu uma paciente. Essa paciente, ele fazia hipnotismo com ela, tudo certinho como fazia antes. Em um determinado momento, ela contava uma coisa e Freud fazia pergunta. Ela contava uma coisa, ela falou assim: Freud, para de falar, eu quero te contar. Né? Então, o nome dela é M. von N. Essa M, paciente chamado M, é MMY, M. Ela falou a Freud: Freud, para de me interromper, eu quero falar. Foi a partir daí que Freud pensou assim: ela tá certa. E ele começou a ouvir mais do que falar. E com Dora, é a primeira vez que ele usa a associação livre. Desde os estudos, a técnica psicanalista sofreu uma revolução radical. Naquela época, o trabalho de análise partia do sintoma e avisava a esclarecer um após outro. Desde então, abandonei essa técnica por achá-la totalmente inadequada para lidar com a estrutura fina da neurose. Apesar dessa aparente desvantagem, a nova técnica é muito superior à antiga, incontestavelmente a única possível. Então, ele escreve aqui no texto de 1905, nesse livro, que ele havia abandonado aquela técnica do passado de hipnose para usar associação livre.
Ele achava outra técnica inadequada para lidar com a estrutura fina da neurose. Então, Freud percebeu que tão importante quanto escutar os pacientes era saber o que dizer a ele e quando fazer isso. Tem a hora certa para o analista falar. Ele tem que ouvir mais, mas vai ter uma hora que ele vai ter que falar algo. Como falar, de que forma falar, qual a hora de falar. Dessa forma, foi ficando cada vez mais aprimorado o papel do paciente e o papel do psicanalista nas sessões. Ao paciente cabe comunicar tudo que lhe ocorre, tudo que vem à mente, sem deixar de revelar algo que lhe pareça insignificante, vergonhoso ou doloroso. Enquanto ao analista cabe escutar o paciente sem o privilégio a priori de qualquer elemento de seu discurso. Então, Freud antigamente ficava assim. E isso que aconteceu, você achou o quê? E isso e aquilo. Não, ele agora ele só escuta, ele passou a escutar, prestar atenção, e mesmo se algo parecer irrelevante, ele ia continuar ouvindo sem interromper. Então, na construção da teoria psicanalista, foi fazendo cada vez mais sentido refletir sobre o papel do analista. Então, assim, se tiver na prova, qual é o papel que cabe ao analista e ao analisando, ou ao psicanalista e o paciente? A gente vai marcar o quê? Ao analista, ao analisando o paciente. Analisando é o que está sendo analisado. Cabe é, falar livremente, ou seja, a associação livre. E o analista, o psicanalista, o que é que cabe? Uma atenção flutuante. E o que é atenção flutuante? Então, atenção flutuante é isso, é escutar, escutar, escutar tudo e deixar o analisando falar. Aí Freud escreve: como o analista deve escutar o analisando, não deve privilegiar nenhuma parte do discurso, o que implica que ele deixe funcionar o mais livre possível a sua própria atividade inconsciente e suspenda os motivos que dirigem habitualmente a atenção. Essa recomendação técnica possui correspondente da regra da associação livre proposta analisando. Por que, que como é que fala? A atenção tem que ser flutuante? Porque é o inconsciente do psicanalista que vai estar analisando o discurso do paciente. Então, ali é por isso que ocorre uma transferência. Depois a gente vai ver sobre transferência. Então, o que cabe ao paciente? Associação livre. O que cabe ao psicanalista? Atenção flutuante. Ao longo dos estudos sobre os casos clínicos de Freud, há um fato curioso. Então, aqui, o que eu já falei, a senhora M, o nome dela se escreve EMMY. Ela estava falando para Freud, e Freud fazia pergunta e interrompia ela. Ela disse: para de me interromper. Então, foi aí que Freud começou a ver que ela tinha razão. Esse conceito não foi dado naquela época, mas a prática já começou a se caracterizar por meio dessas experiências clínicas. Então, naquele momento em que a senhora M falou, Freud, cala a boca. Em outras palavras, a senhora M falou, cala a boca, Freud, deixa eu falar. Se fosse hoje em dia, né? Cala a boca, eu quero falar. O Freud não chamou logo aquilo de atenção flutuante, mas ele começou já a usar. Usou no próximo caso, que foi Dora. Então, tema 4, metáfora. A gente já está acabando aqui. O que é metáfora? A psicanálise, com muita frequência, usa a metáfora. Ou seja, se explica por meio da metáfora, que é uma linguagem, é uma figura de linguagem muito utilizada para fazer comparação por semelhança. No dicionário eletrônico de português diz que metáfora é
figura de linguagem com a palavra que denota um tipo de objeto ou ação é usada em lugar de outro. Bem, vamos explicar aqui em pouca palavra o que é metáfora. Se eu falo assim, eu estou morrendo de fome, não quer dizer que eu estou morrendo, né? Isso é uma figura de linguagem. E para a gente explicar algumas coisas da psicanálise, a gente usa a metáfora. A gente usa a metáfora para explicar. Então, por isso que quando a gente lê a psicanálise, a gente parece que está lendo um texto em outra língua, em outro idioma, dada a quantidade de metáfora usada em um mesmo parágrafo. Vamos trazer aqui algumas delas. Freud se utiliza das artes para explicar a diferença entre psicanálise e os demais métodos terapêuticos. Freud comparou terapia tradicionais, medicamento, hipnose, sugestão, aconselhamento, orientação, com umas pinturas em tela, que se colocava tinta na tela branca. Essa técnica é conhecida no mundo das artes como pela via de, per via de porre, que é pela via de pôr, colocar as terapias. Já a psicanálise é comparada pela via de retirar, per via de levare. Então, assim, como é isso? O que você está querendo dizer? Freud, para entender, tentar explicar a psicanálise para os leigos, ele quis dizer assim, olha, as outras terapias é como uma tela em branco. Você pega uma tela em branco e você joga tinta nela. Você está colocando algo, colocando. Essas são as outras terapias. Por quê? Numa terapia que não é psicanálise, você coloca sua opinião, você deve fazer isso, você aconselha, você coloca algo no paciente. Já a psicanálise, ela pode ser comparada a a um artista que ele está ali, digamos, esculpindo uma pedra ou esculpindo uma madeira. Ele vai ali com as ferramentas, tirando o excesso, tirando o material, quebrando ali para fazer uma estátua. Então, para fazer uma estátua, a pessoa cava ali com as ferramentas, você está retirando. Quer ver um exemplo que eu vou dar? Você pega uma cebola e você começa a tirar as cascas. Você começa a descascar a cebola, você está tirando. Para quê? O que, que vai aparecer quando o artista tira o excesso de pedra ou tira o excesso de madeira para que surja uma obra de arte? Ou quando eu descasco uma cebola, eu estou lapidando, né? Ele está ali lapidando. Ele está tirando. Então, quando o paciente está falando ali, está saindo coisa dele, está tirando. Então, é isso que é psicanálise. É tirar o excesso para que possa ficar o ser, sem aquele bando de coisa em cima dele. Então, quando eu descasco a cebola, eu vou tirar a casca que não presta e vou utilizar a cebola para fazer alguma coisa, uma salada, um tempero. Pois é. E aí fica o paciente, né? Que é tirado ali tudo que está sobre ele. Então, as terapias, a gente pode dizer que cobre a tela em branco. E a psicanálise, ela pega a escultura e retira o que está demais, para que surja, por exemplo, a estátua de mármore. De modo, a terapia é um método de tratamento que pode ser de várias maneiras: terapia medicamentosa, nutricional, terapia espiritual, em que há prescrição, orientação, recomendação feita ao paciente. Mas isso não é psicanálise, está colocando coisas no paciente. Já a psicanálise é um método clínico que trabalha com o inconsciente. A referência ao ato de retirar, como nas estruturas que são esculpidas, tem relação com o método de retirar mecanismos de defesa, interpretar a resistência para chegar ao núcleo do conflito.
Então, se estiver lá na prova, escrito assim, a psicanálise é o quê? E tiver lá para marcar. É um método que tem como retirar mecanismo de defesa e interpretar resistência para chegar ao núcleo de conflito. É essa que vai estar certa. Por quê? Ora, o psicanalista tem que fazer o quê? Diminuir a defesa. Que defesa é essa? A defesa de não falar, a defesa de não posso falar isso, eu não vou falar isso, eu não posso. Ele vai diminuir essa defesa, vai diminuir a resistência, vai tentar entender por que, que a pessoa age daquela forma, resistindo a não falar, resistindo ao tratamento, e ele retirando os mecanismos de defesa, os mecanismos que impossibilita o paciente falar, interpretando essa resistência que o paciente tem em não dizer, não quer falar sobre isso, então isso é o que é importante. Se o paciente não quer falar sobre um assunto, aquele que pode ser um assunto conflituoso, para chegar aonde? Ao núcleo do problema, ao núcleo do conflito. Perceba que na técnica, então é que ele fala, a técnica de pintura, o artista coloca material. E a gente não quer colocar material, a gente quer tirar as resistências, tirar as defesas, para chegar aonde? No núcleo da cebola, vamos colocar assim. A cebola tem um núcleo, e a gente quer descascar a laranja, descascar a cebola, para chegar no núcleo do problema. Outro exemplo é o uso da expressão aparelho psíquico. Freud que deu esse nome de aparelho psíquico. Que aparelho psíquico é esse? A palavra sugere um arranjo, um conjunto definido no vocabulário. O termo aparelho foi utilizado por Freud, porque na época pioneira da psicanálise, ele estava impregnado pela visão mecanicista da medicina. A primeira menção de Freud ao aparelho psíquico é de 1900. Por que ele chamou de aparelho psíquico? Porque ele queria colocar um tom de ciência na sua teoria, né? Um nuance de ciência, uma palavra científica, e aquilo ainda da cientificidade estava ainda impregnado em Freud. Ele poderia ter botado outro nome, poderia ter botado outro nome, mas ele escolheu teoria sobre o aparelho psíquico. Então, a gente ainda vai estudar sobre isso e ele fala sobre o iceberg. No iceberg, a gente tem uma ponta que ela é menor, ela fica para fora, é o consciente. É aquilo que a gente conhece. Pré-consciente é aquilo que a gente lembra com certo esforço. Como é essa lembrança? Se eu perguntar para você, o que você almoçou hoje? Talvez você fale bem rapidinho. Está no consciente. Falou assim, o que você almoçou semana passada? Você vai fazer um esforço para lembrar. Está no pré-consciente. Quando você vai fazer um cálculo matemático que você não lembra muito bem e tal, aí daqui a pouco você faz, está no pré-consciente. O que é que está no inconsciente? Conteúdo reprimido que, em parte, chegará ao consciente depois de ser deformado e disfarçado. O que é que está no inconsciente? Aquilo que foi recalcado, que você não conseguiu lidar. É aquilo que está lá que você não lembra. É aquilo que estava lá que os neuróticos não lembravam. É aquilo que estava lá que as histéricas não se lembravam. E quando é que ele vem para o consciente? Aquilo que está lá escondido no inconsciente. Ele vem depois de ser deformado e disfarçado. Como é isso, deformado e disfarçado? Quando a gente tem um sonho, aquilo que a gente sonhou não quer dizer que é daquela forma. A pessoa sonha com jacaré, sonha com um monstro. Ali pode não ser um monstro, pode ser algo, pode ser um parente que o sonho permitiu vir daquela forma para que você não descubra o que ele quer dizer. É uma forma, o sonho, na verdade.
ele vem para burlar a barreira e poder passar. Então ele vem com outra roupagem, vamos dizer assim. Ele vem disfarçado, deformado, para que ele possa chegar até o consciente, é para burlar aí o sistema. Na imagem temos então o pré-consciente, não, o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, que juntos constituem o aparelho psíquico, é a psique. Então é aí mostrado como iceberg. E o iceberg a gente sabe que a parte menor fica para fora e a parte maior está para dentro. Porque aquilo que está no nosso consciente é bem menor do que aquilo que está no inconsciente. Então ele dá também aqui um exemplo do aparelho psíquico como uma hidroelétrica. Aqui ele fala sobre a hidrelétrica, que vale a pena dar uma lida, mas que isso assim não vi muito cair na prova. Vocês podem ler essa parte aqui da hidrelétrica, que ele dá um exemplo aqui do que ocorre no psiquismo, no aparelho psíquico, em comparação com a hidrelétrica. E tem aqui o tema 5, a revolução psicanalítica. Então, a psicanálise é caracterizada como uma revolução epistemológica ou revolução simbólica. O que é epistemológico? Epistemológico é epistemologia que vem da ciência, né? Então, a revolução da ciência, a revolução simbólica, que produz uma grande mudança no paradigma científico da época. Todo o raciocínio médico científico era centrado na consciência, a gente já falou isso. Além disso, é provocada uma ruptura na concepção de homem como um ser superior ao universo. Então, isso aqui é o objetivo de cair em prova. Isso aqui é importante ler. É importante ler isso aqui e revisar. Porque é o seguinte: qual é o contexto quando ocorreu a psicanálise? Antes da psicanálise surgir, o que é que estava acontecendo no mundo? Tinham três teorias que precederam a psicanálise. Primeiro, a teoria heliocêntrica. Segundo, a teoria da seleção natural. E terceiro, a teoria psicanalítica. Na verdade, assim, quais foram as três teorias importantes na época de Freud? Não necessariamente dizer que essas teorias ocorreram tudo ao mesmo tempo, mas quer dizer assim, quais foram os três fatores importantes ou três teorias a partir do Renascimento até os dias atuais que alteraram a concepção de homem? Então, nós temos a teoria heliocêntrica de Copérnico, a teoria da seleção natural de Darwin e a teoria psicanalítica de Freud. Então, se na prova tiver lá para marcar quais as três teorias ou quais as teorias que ocorreram ao longo dos anos, que mudaram, que alteraram a percepção do homem, né? A gente vai falar isso, que é a teoria heliocêntrica, aí se dá uma lida, teoria da seleção natural e a psicanálise. E aí vocês vão ler aí na prática, certo? Ah, tá falando aqui sobre a subjetividade. E assim, aqui ele fala sobre sofrimento, sobre tristeza. E aqui é interessante ler, tem aqui no fim uma lista de livros enorme que a gente não dá conta de ler tudo de vez, mas que não é importante para fazer a prova, é importante para a gente se aprofundar nas teorias da psicanálise, em todo o conhecimento científico. Eu agradeço a presença, obrigada por estar até agora, o estudo foi cumprido. Boa noite, fique em paz.